A Rádio PH, a rádio que toca palhoça, criou um programa que cabe todo mundo. O Balaio, o programa mais baita do rádio, que rola de segunda a sexta em áudio e vídeo. Chique isso, não? O Balaio, conversa ao pé do ouvido com uma pitada de papo furado. Que horas? Fim de tarde, às 6, sem contar o podcast, que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Afinal, o Balaio é nosso, palhocense, e é um programa exclusivo aqui, da Rádio PH, a rádio que toca palhoça. O podcast é a mídia que mais cresceu no último ano. São milhões de downloads e audições todos os dias. Um canal de comunicação em áudio e vídeo ao alcance da sua mão. Se você é especialista em um assunto, influencer digital, ou tem uma empresa e gostaria de divulgá-la através dessa ferramenta poderosa, entre em contato com a DNA Digital no 48-2012-8336. Temos um estúdio multimídia preparado para a gravação e edição do seu podcast. Entre em contato 48-2012-8336. Podcast é com a gente. DNA Digital, mídia em áudio. 2022, aqui na Hiperferão Calçados começamos o ano com o pé direito e queremos muito que você possa fazer o mesmo. Passe aqui e saia calçando os novos modelos da Adidas, Nike, All Star, Ferracini, Olímpicos e muitas outras grandes marcas com descontos incríveis, 12 vezes no cartão e a menor parcela do sul do Brasil. Venha para Hiperferão Calçados de segunda a domingo, aqui você pode. Em Palhoça, na BR-282, em Garopaba, no Campo Duna. A rádio que toca palhoça. Agora na PH, tudo que interessa ao empresário. No ar, programa CDL Palhoça. Muito bem, estamos começando a primeira edição do ano do nosso programa CDL Palhoça. Eu sou o Duran, muito prazer, e comigo hoje apresentando o programa o Luiz Otávio. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Duran? Um prazer estar aqui novamente. Um abraço aos ouvintes da Rádio PH. Muito bem, e hoje nós temos aí um convidado muito especial que vai responder a pergunta do milhão, é isso? Mais ou menos isso. É. Temos aqui conosco o Valdemir Manuel da Silva, é um consultor da FCDL, especializado na questão de vendas. Eu pediria até que o nosso convidado se apresentasse. Obrigado, Luiz Otávio. Obrigado, Duran, pelo convite, aí, pela participação, a CDL. E também aproveito para cumprimentar todos os associados e os consumidores, né? Os clientes de Palhoça, porque são quem faz a coisa ter sentido. Então, meu nome é Valdemir, eu sou gerente comercial da Federação das CDLs aqui de Santa Catarina. Já estou ali há um bom tempo, já um pouco perto dos 10 anos de casa, mas já estou envolvido nesse processo de CDL já há um tempinho a mais. Eu fui diretor executivo da CDL de Chapecó, e antes disso eu fui representante comercial da mesma federação, mas lá na região oeste de Santa Catarina, lá para toda a região oeste. Muito bom. Antes de a gente entrar, vamos fazer o nosso... o preâmbulo aqui de praxe, né? Claro. Para a gente, antes de começar a conversar com o assunto de vendas, que é o motivo aqui do nosso ilustre convidado. No dia 3, né, comemorou 39 anos de existência a nossa associada Licélia Modas. E no dia 5, nós vamos comemorar o aniversário de criação da primeira tipografia do Brasil, no ano de 1634. Olha que interessante, né? Se hoje nós temos uma literatura formidável, isso tudo começou lá em 1634, com a primeira tipografia no Brasil. Antes disso era tudo feito em Portugal. Tudo feito em Portugal, escrevi à mão mesmo e vamos embora, né? À mão, né? Então temos uma data histórica aqui, dia 5. Bom, deixa eu explicar aqui o porquê da pergunta do milhão, né? Desse programa especial aí, o primeiro programa do ano, porque o tema de hoje é como vender mais em 2022. O nome do programa poderia ser outro também, né? O Caminho das Pedras. Então é só escolher aí
né? Se a pergunta do milhão é o caminho das pedras. É um desafio aí para o Valdemir hoje, né, Valdemir? Na verdade, a gente tem buscado trazer, né, Duran, aqui para os programas CDL, assuntos que sejam de interesse do nosso empresário do varejo. Uhum. E talvez um dos assuntos mais difíceis que a gente tem, um dos maiores desafios que a gente tem, é essa questão de vendas. Porque hoje a gente consegue organizar o processo produtivo, a gente consegue organizar, né, os recursos humanos, consegue fontes de financiamento, tecnologia, mas de nada adianta se isso tudo não resultar em vendas. O grande gargalo é vendas. Exatamente. Então hoje, né, esse eterno desafio comercial de vendas, a gente procurou trazer exatamente aqui o Valdemir Manuel da Silva, que é um especialista nesse assunto, dá muitas palestras pelo estado todo, para a gente bater um papinho sobre isso, né, Duran? Então, vamos ver se... Eu também quero ouvir, porque me interessa. Então, vamos lá. Valdemir, assim, tudo hoje gira em torno de vendas, né? Desse gargalo. Com certeza. Qual é a importância das vendas e dos profissionais de vendas, os vendedores, os representantes, balconistas, para a economia e até para a sociedade como um todo? Sim. Se vocês me permitem, a gente pode brincar um pouquinho, falar um pouquinho antes sobre essa questão do caminho das pedras que o Duran falou. Claro. Talvez nem todo mundo saiba, né? Mas uma das histórias, das anedotas ou dos causos que falam sobre a origem do... Porque às vezes a gente conhece os ditados, mas não sabe a origem, né, do caminho das pedras. Uma delas diz que um padre... ele no caminho, né, entre a paróquia e a vila onde ficavam as casas, que ele visitava as pessoas e tal, ele passava por dentro de um riacho e ele quase nunca se molhava. E aí uma das pessoas lá da aldeia, lá da região, percebeu isso, que ele não molhava, ele chegava sempre com os sapatos praticamente secos, as sandálias e a batina principalmente. E ele seguiu, né, o padre, viu que o padre andava sobre a água. E achou aquilo incrível. E ele viu várias vezes e achou aquilo admirável, né? E ficou muito curioso. E até que um dia, então, ele falou para o padre, pediu para se confessar, para ter um espaço, um momento especial de conversa com o padre. E ele pediu: padre, eu quero saber uma coisa agora. Como é que o senhor faz para andar sobre as águas? Como assim para andar sobre... Eu vejo que o senhor passa no rio todo dia, o senhor não afunda o pé. É a única pessoa que faz isso. Ele falou... É só saber o caminho das pedras. Então, o padre sabia onde ficavam as pedras, por isso ele passava ali sem se molhar, as pessoas saber onde pisa, né? Então, assim, esse lance das vendas, como você disse, Luiz Otávio, realmente tudo passa por isso. Não existe nada nesse mundo. Esse microfone que nós estamos usando aqui agora, um vendedor vendeu em algum momento para alguém, que vendeu para talvez da fábrica para um distribuidor, o distribuidor teve também um vendedor e chegou aqui na rádio. Né? A cadeira que nós estamos sentados, tudo passou por um profissional de vendas em algum momento. Então, a gente arrisca dizer que um dos profissionais mais importantes na roda da economia, talvez o mais importante, né? Eu que sou vendedor, que quiser puxar um pouco mais ainda a brasa para a minha sardinha, é o vendedor, é o profissional de vendas de alguma forma, seja ele balconista, representante comercial, que trabalha, né, no B2B, que é a venda de empresa para empresa, ou no B2C, que é a venda para o consumidor. Então, o profissional de vendas ele está envolvido em todos os processos e realmente não faz nenhum sentido você produzir qualquer coisa, seja produto ou serviço. Não faz sentido você produzir o melhor dos produtos, a melhor tecnologia, se não tiver quem venda. Algum tempo atrás eu participei de um evento onde o palestrante, a palestra dele e ele não era profissional de vendas, né? Ele era profissional da área de tecnologia. O nome da palestra dele era: o seu negócio vai fracassar. E isso é bom. Por quê? O fracassar passava justamente por isso, por entender algumas coisas que são fundamentais, que quando você tem uma grande ideia de uma tecnologia, de uma solução, você tem que pensar em outras coisas que não fazem parte diretamente daquela ideia. Por exemplo, se eu crio uma nova solução, uma tecnologia, um serviço, eu tenho que pensar em quem vai vender isso, porque eu posso ser muito bom para fabricar, para produzir isso, mas não o suficiente para vender. E ele contou então a história dele, pessoal, que ele pegou o dinheiro que os pais dele tinham guardado para a faculdade dele,
E ele agora já sabedor um pouco de programação e tal, juntou mais 2 amigos, na garagem de casa criaram um programa que eles entenderam que era o melhor programa para o ramo imobiliário na época. 1 ano eles ficaram trabalhando na garagem de casa, com isso gastaram todo o dinheiro que eles tinham. E quando o programa ficou pronto, redondinho, tudo, eles lembraram que precisava vender. E aí não vendia. Exatamente. Era maravilhoso, mas não vendia. E o negócio deles fracassou, né, por falta de ter quem vendesse. Então, o profissional de vendas é realmente fundamental nesse processo aí. E falando em fundamental, o que é fundamental no processo de vendas para a gente ter êxito nessa questão de vendas? Né? Porque todo mundo sabe que a gente precisa, né, vender, todo comerciante, todo associado nosso sabe, mas não sabe o caminho das pedras. Então, o que a gente poderia resumir, Valdemir? Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu gosto dos processos simples, né? Formas de avaliação simples, comissionamento de vendedor tem que ser um negócio simples, que ele saiba exatamente o que ele está ganhando pelo que ele vendeu e tal. Então, acho que quanto às coisas mais simples, elas são mais fáceis de acontecer, são mais reais. E o que é fundamental, não adianta eu criar um monte de coisa, o que é fundamental para vender é muito simples. As pessoas às vezes criam um monte de coisa, gastam um dinheiro absurdo buscando serem melhores vendedores, o que é bom, sempre é bom aprender, mas tem 2 coisas assim que são fundamentais e é muito simples. A primeira, para vender é preciso ofertar. Para vender é preciso ofertar. Isso é fundamental. Se você vai ao mercado público de Florianópolis no sábado de manhã, você aprende uma grande lição de venda com os garçons dos restaurantes que estão ali. É praticamente um commodity, porque todos vendem batata frita, todos vendem chopp, todos vendem peixe, todos vendem, né, os petiscos, enfim, tradicionais ali, mas todos oferecem. Por quê? Só ofertando é que eu tenho o risco de vender, porque se tem 5 garçons no caminho, de 5 restaurantes diferentes, oferecendo praticamente a mesma coisa, no mesmo lugar, com a mesma música, mas um deles, são 5, se um deles não oferecer, esse não vende. Esse já não vendeu, então ofertar é fundamental, é um dos pontos fundamentais. Né? Valdemir, aproveitando aí essa deixa, saber ofertar é saber vender? Aí vem o segundo ponto, que é onde... a outra coisa que eu acho muito simples e que pouco se fala quando se fala de vendas, você tem que se vender a si próprio primeiro. É o primeiro produto que você tem que vender, é você mesmo. Isso é fundamental. Então, primeiro tem que ofertar. Não adianta você querer vender a você mesmo se você não ofertar. Então, primeira coisa, ofertar. E a segunda é vender-se a si mesmo. Eu estive em São Paulo agora na virada do ano para correr a São Silvestre e é obrigatório você ir no mercado público de Florianópolis, de São Paulo. Né? Comer o sanduíche de mortadela, o sanduíche de mortadela. E um bolinho de bacalhau. Né? Exatamente. E aí a gente sobe lá na área onde estão a maior parte dos restaurantes e é como aqui no mercado público de Florianópolis, todo mundo oferecendo. Né? Então, eu fui passando por uma via sacra ali, não sacra, né? Uma via satisfatória, né? Onde eles vão oferecendo e tal. E teve uma senhora que, de alguma forma, ela chamou a tua atenção. Me demonstrou uma simpatia diferente dos demais. Eu disse para ela, eu vou olhar mais um pouco. Aquela coisa de você olhar, mas voltei nela. E ela me deu toda a atenção. Logo que ela me viu voltando, esse é um ponto importante, né? O vendedor tem que estar ligado. Né? Ele tem que entender, a gente entra numa loja muitas vezes e ninguém te atende, ninguém olha. Né? A gente sabe que hoje o consumidor tem um jeito, alguns consumidores têm um jeito diferente. Então a pessoa não quer ser incomodada, não quer uma abordagem agressiva, né? Mas pelo menos demonstre atenção para a pessoa. Então, ofertar e vender-se a si mesmo. Você tem que se vender, você é o principal produto. Se você se vender, depois disso é muito fácil você vender qualquer coisa, qualquer produto ou serviço. Né? Ainda que você não tenha o produto que o cliente queira, você pode fazer uma adaptação, você pode fazer uma parceria com alguém que tem o produto, o cliente pode voltar depois se ele não tiver dinheiro, enfim. Se ele gostar de ti, é meio caminho andado. Ofertar e vender-se a si mesmo. Se isso é tão importante, Valdemir, se ofertar é tão importante, como é que tu avaliarias hoje, de uma maneira geral,
Os nossos vendedores estão ofertando adequadamente? Eles estão fazendo isso satisfatoriamente? As pessoas não vendem, eu digo para as pessoas não vendem porque não querem, muitas vezes. Porque eles põem dificuldades, que está difícil. Claro, a gente respeita algumas situações, né, específicas, mas em geral falta ofertar. Mas falta muito ofertar. Eu usei esses exemplos do mercado público aqui, porque são exemplos raros. Em outras situações você não vê a oferta. Né? Tem uma empresa, ela tem uma loja grande, com custo alto de manutenção, custo alto operacional, e você entra na loja, da porta até o crediário, se você tiver que pagar uma conta, né? Ou se você quiser olhar mesmo, e ninguém te oferta. Isso é inaceitável. O custo do metro quadrado é muito alto. E a necessidade que o vendedor tem de ganhar também é muito grande. Então não dá para entender. Então se falha muito em ofertar e se falha muito no marketing pessoal também. Mas eu te perguntaria, Aldemir, assim, isso não tem a ver com a cultura aqui do Sul? Porque assim, ó, a gente viaja para o Nordeste e os vendedores agradam tanto, eles são tão hospitaleiros, a gente se sente o rei. Dá vontade de comprar tudo que eles oferecem. E aqui no Sul parece que a gente é mais reservado por causa da imigração, né, europeia, que a gente respeita o espaço do outro. Se ele tiver vontade, ele me pergunta, que eu ofereço, tal. Isso talvez não tenha esse paradigma que precise ser quebrado. Eu acho que tem um pouco, né? É bem importante a sua pontuação, mas eu preciso vender. Eu preciso ganhar. Precisamos As pessoas mudar precisam isso. comprar, então é preciso mudar. Agora tem um outro fator importante aí que eu acho que a gente precisa olhar, Luiz Otávio, que é o seguinte: quando você fala em Nordeste, você fala de uma... Desculpe, né? Pode ser que eu esteja julgando até errado a tua observação, mas você fala de uma perspectiva de turista. Né? Muitas vezes. Então, você esteve em lugares mais voltados ao turismo, né? Esteve numa feira, esteve num restaurante que atende turista e tal. A gente não teve lá no Agreste, a gente não teve para dentro numa situação mais cotidiana, fora do turismo. Então, aí voltamos à questão do mercado público. Né? Já é um público assim, o turista está aqui agora, então eles têm um senso de urgência, um senso de oportunidade muito maior. Assim, eu aproveito o Luiz Otávio aqui em Fortaleza hoje, ou já era, né? Então, acho que isso pega um pouco. Mas, com certeza, o nordestino, do Sudeste para cima, as pessoas são mais despachadas nessa questão. Porque, assim, aqui também nós temos muitos turistas, né? E que reclamam disso, que não são devidamente considerados, não são paparicados, não recebem as ofertas que gostariam. Né? Claro que aí a gente tem que fazer uma diferença entre uma região mais turística e a outra que não é. Mas se a gente for para o interior, eu já estive no interior lá do Nordeste também, e também a gente nota que é diferente, sabe? O pessoal tem uma hospitalidade muito maior. Nós aqui, não sei se é do clima ou da imigração, mas nós somos mais frios. E a gente acha que as coisas têm que acontecer sozinhas. E não acontecem. Agora, olha a oportunidade que tem nessa sua observação. Se aqui no Sul não há essa cultura, vamos assumir que seja uma questão cultural mesmo, aquele cara que fizer... Aquele cara que ofertar e se vender, ele sai na frente. Porque lá no Nordeste, né, como você bem observou, a disputa vai ser muito maior. Porque todos são muito bons nisso. Né? Agora, é incrível. E aqui eu não estou falando de Palhoça, né, nem tinha citado, né? Não estou falando de Palhoça, não estou falando de São José, não estou falando de Chapecó, de um lugar específico. Porque, como você disse, eu tive a oportunidade de viajar durante 5 anos o estado inteiro, chegar a fazer mais 170 palestras por mês. Em quase todas as cidades que eu ia, alguém levantava a mão, ou alguém antes na conversa, no preâmbulo ali e tal, a pessoa fazia observação. Essa questão de atendimento, é muito importante, porque aqui é o pior lugar do mundo. Aqui é o pior lugar de atendimento. Todo mundo achava que a sua cidade era o pior lugar de atendimento. Né? Então... Uma autoestima bem baixa de vendas, né? Mas assim, a verdade é que se a gente for... de 10 lugares, eu não posso falar por Palhoça, né? Mas posso falar por vários lugares que eu já tive a experiência. De 10 lugares que você vai, 2 vão ser mestres, vão ser bons
né, excelentes em ofertar e em se vender. Na maioria dos lugares... Ô Valdomiro, me diz uma coisa, tem alguma pergunta ou algumas perguntas que o vendedor não deve fazer quando o cliente entrar na loja ou entra para comprar um serviço? Tipo, olá, boa tarde, posso te ajudar? Né? Ou se precisar, eu estou aqui. Né? Tem alguma frase ou alguma pergunta? Alguma... O que acontece? É melhor falar eu posso te ajudar do que não falar nada. Né? Porque é o que a gente vê muitas vezes. Mas não é a melhor abordagem. Mas a gente deve evitar perguntas invasivas, né? Porque a gente sabe que o consumidor hoje ele tem a internet, então se ele sentir muito... Se for uma abordagem muito invasiva de cara, ele já prefere não ir nesse lugar, ele vai comprar na internet, onde ele escolhe. Primeira resposta, eu só estou olhando, né? Essa vai ser a primeira resposta do cliente. Né? Se eu falo, posso ajudar, enfim, tal. Agora, o que a gente deve evitar, né? E a sua pergunta é muito interessante, são as perguntas fechadas. Né? Pergunta fechada, ela é muito boa para entrevista no campo no intervalo do jogo, quando o jogador está saindo e está com pressa para ir tomar banho, né? Agora, ela não é boa para o final do jogo, onde você quer conversar, quer entender um pouco mais e tal, então você não pode fazer uma pergunta fechada que o cara responde só com sim ou não. Eu usei o exemplo do futebol para ficar mais claro, mas com o consumidor é a mesma coisa. Então você chega, você faz uma abordagem, claro, você vai cumprimentar a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente aprendeu desde criança, que é muito importante, que é educado, né? E vai observar a pessoa. Não precisa falar, posso ajudar, nada. Talvez eu estou só olhando, a maldita estou só olhando. E aí a pessoa entrou na loja, tal, você acompanha. Se é uma loja, digamos que é uma loja. Você acompanha e você vai entender já de cara qual é a linha de interesse. Porque não venha com essa questão de que a pessoa entrou na loja só para fugir do calor na rua, só para olhar, ou só porque... Todo mundo tem um interesse quando entra numa loja, né? Ainda que seja um homem numa loja de roupa feminina, porque ele quer comprar um presente para alguém. Ainda que seja uma vovó numa loja de surfwear, porque ela quer comprar um presente para alguém. Ela tem interesse ali, né? Então acompanha a pessoa. A vovó entrou na loja de surfwear e foi para as roupas de borracha, né? Ele pode dizer, olha, essa daqui é a que o pessoal está mais comprando agora. Ela é uma... de tantos milímetros e tal, ela é boa, ela é especial para natação. A senhora está procurando uma para natação, para alguém, né? No caso da vovó, né? Porque dificilmente ela vai usar a roupa de borracha, mas é para natação ou é para mergulho, né? Pronto, aí já não é uma pergunta fechada, ela vai ter que falar alguma coisa e a partir daí a conversa vai surgir. Eu estava aqui me perguntando, enquanto estavas falando, se aquela colocação que tu fizeste anteriormente, de que primeiro tem que vender-se a si mesmo para depois poder vender alguma outra coisa, um produto ou um serviço, no sentido de abrir um canal, de estabelecer uma ligação, é isso? Exatamente, né? Seja com a minha simpatia ou a forma como que eu já me coloquei à disposição, eu já estou aberto, né? Então cheguei, dei um sorriso gera sorriso, isso é inevitável, né? Se você sorrir, é contagiante, não tem como. Então, um sorriso, né? Independente do humor que você, de repente, perceba na pessoa, sorriso é obrigação sua. Então, abrir esse canal, e depois você vai sentindo. Aí a vovó deu a resposta, deu alguma resposta, falou assim, não... eu estou olhando para o meu neto, é para surf mesmo. O surf é mesmo de natação, você já tem... Aí você vai perguntar o nome da pessoa, que é fundamental. Se conseguiu estabelecer esse canal mínimo, né, de comunicação, aí você vai perguntar o nome da pessoa. Mas, um detalhe importante, você jamais pergunta o nome da pessoa sem antes franquear o seu nome. Primeiro você fala o seu nome. O meu nome é Paulo, o nome da senhora é como é mesmo? Aí ela vai dizer o nome dela. Não parece invasivo. Ela disse o nome dela. Você já de cara franqueou o seu nome para ela. Pronto, vocês podem ter se conhecido há 1 segundo atrás, não são mais estranhos. E quando não são mais estranhos... abre o canal. É difícil para dizer não. Como é que você vai dizer não pro Paulo? Amigo. Como é que você vai dizer não pro Luiz Otávio? Exatamente. Não é um qualquer, é o Luiz Otávio, poxa. Sei. Né?
Muito bem, nós estamos aqui com o nosso programa CDL Palhoça, o primeiro do ano. O papo está muito bom. Estamos conversando aqui com o Valdemir, falando sobre técnicas de venda para esse ano, como vender mais em 2022. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta. Tem um assunto muito importante, uma pergunta que não quer calar: o que fazer quando a minha equipe não vende? Pode responder aí no próximo bloco aqui do programa CDL Palhoça. Agora não tem mais jeito. Agora, só se for dance. O melhor das pistas mundiais nos anos 80, 90 e 2000. Você ouve aqui na Rádio PH. De segunda a sexta, à 1h, só as versões originais. E todo sábado às 6, com 2 horas, com grandes DJs ao vivo no estúdio, colocando todo mundo pra dançar. Só se for dance. De segunda a sábado, aqui na PH. Só se for dance. Só se for aqui. Mais um programa com carimbo Você não é um homem de ferro, mas vive inventando, construindo e precisa de tubos, chapas, perfis e telhas térmicas? Pois na Marcelo Metal você acha máquinas, ferramentas, parafusos e uma linha completa de acessórios para a sua serralheria. Marcelo Metal, distribuidor de ferro e aço para toda a região da Grande Florianópolis. Marcelo Metal, 30 anos de experiência no mercado do aço. BR-282 Palhoça. Fone WhatsApp 988667076. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Estamos de volta com o nosso programa CDL Palhoça, que vai ao ar ao vivo sempre às terças e quintas, às 5h, aqui na Rádio PH, com reprises na nossa programação. Se você quiser saber os horários, é só pesquisar lá no nosso site, phradio.com.br, também no site da CDL. Hoje a gente está, como sempre, um assunto muito importante. O ano está só começando, estamos no nosso primeiro programa. Estou aqui com o Luiz Otávio e o nosso convidado de hoje, o Valdemir, um especialista em vendas e nos ensinando o caminho das pedras. E a pergunta que a gente fez ali, encerramos o primeiro bloco, foi a seguinte: a minha equipe não vende, o que eu faço com ela? Muita gente está nessa situação agora. Eu tenho uma equipe, de certa forma, simpática, que oferta, mas não vende, não finaliza. E aí? Mudo todo mundo? Boto todo mundo no banco da escola? Como é que eu faço? Que boa pergunta, Duran. E que desafio. Bom, a resposta óbvia, de cara seria aquela: tem que treinar, tem que capacitar. E tem que mesmo, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, eu iria para o não óbvio, e que pouco se fala também. Primeira coisa, minha equipe não vende, a minha empresa está vendendo pouco, bem menos do que eu gostaria. O que eu tenho que fazer? Autoanálise primeiro. Porque é muito comum a gente perceber que o problema está na liderança, o problema está na direção, o problema está no empresário, no dono da empresa. E aqui a gente não estou criticando A ou B, A gente não é objetivo aqui acusar ninguém, até porque é muito fácil para mim, que não sou empresário no momento, acusar quem arca com todo o ônus de ser um empresário nos dias de hoje. Mas é importante fazer essa autoanálise. Será que eu estou com um bom mix de produtos? Será que a minha loja é atrativa? Será que a minha vitrine é atrativa? Será que eu pago uma comissão? Ou não é nem quanto valor que eu pago, mas será que meu sistema de comissão é interessante? Será que a maneira como eu remunero meus funcionários diz do quanto eles são importantes, ou do quanto eu quero, ou quanto eu preciso vender? Porque tem empresas até nos dias de hoje que vivem de vendas e não pagam comissão. Tem um bom salário fixo, mas só salário fixo. Então, talvez seria o caso de mudar esse sistema e passar para um sistema de comissão somente, ou que a maior parte fosse comissão. Porque o recado está dado. Se vender ou não vender, vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Então,
é uma coisa do natural do ser humano. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é uma autoanálise. O que eu como líder, o que eu como empresário preciso fazer para mudar essa realidade dentro da minha empresa? Primeiro ponto. Né? Aí, o segundo ponto é verificar quem da empresa, fazer uma análise dentro da equipe, né? Digamos que eu tenho uma equipe aí, né, com mais de 2 ou 3 pessoas, quem da equipe está minimamente de acordo com a cultura da empresa. Porque às vezes a gente pensa num bom vendedor, mas um bom vendedor às vezes pode não ser a solução para o problema, porque ele vende sozinho, eu fico refém dessa pessoa e ele prejudica o resto da equipe de alguma forma, então tem que cuidar com isso também, né? Então verificar quem fecha com a cultura da empresa, né? E quem não é a laranja podre, né? Quem não é aquela pessoa pessimista que só causa problema, que só põe a equipe para baixo. Você vai lá, expõe um novo produto, uma nova a comissão que todo mundo vai ter, como é que é para quem deve ser vendido, qual é o público-alvo e tal. E você vira as costas, essa pessoa é aquela pessoa que vai lá e derruba todo o seu discurso junto aos colegas. Então, quer dizer, não adiantou de nada. Então, fazer essa análise, mas nesse primeiro momento ainda não é o momento de desligar ninguém, de tirar ninguém. Faz a análise, você já sabe quais as laranjas que você tem, como é que está a equipe, e agora investir em treinamento. E aí, investir pesado, né, em treinamento. E não precisa gastar grandes fortunas, né? A CDL oferece cursos com frequência, bons cursos, boas palestras. Agora, gente, se a gente for para o YouTube, se a gente for para a internet, a gente vai encontrar uma quantidade absurda de cursos, de conteúdos, de vendas, né, dos mais... Então, assim, se informe, tem bons profissionais, qual que eu vou para não perder muito tempo, né, quem eu sigo, e buscar essas informações, fazer um brainstorm com a equipe, né, de ideias de o que nós podemos fazer para vender mais e tal, ouvir o pessoal, colocar e trazer capacitação. Aí, quando você trouxer a capacitação, quando você trouxer, imprimir um ritmo diferente de instrução, de interação com a equipe de vendas, você vai começar a sentir que aqueles caras que talvez você tinha colocado em observação lá, esse cara aqui não sei, né? Esse cara você vai perceber que de repente não dá mesmo, e aí tira. Aí é a hora de tirar. Pois é, Valdemir, se fala muito, né, hoje em dia, onde o importante é ser feliz, eu tenho direito à felicidade, tudo parece que na nossa sociedade caminha para aí, né? E se fala muito que o importante é o cara fazer o que se gosta, né? E eu tenho um amigo que diz assim, olha, gente, tem que mudar esse negócio, porque poucas pessoas no planeta conseguem fazer o que gostam. O negócio é aprender a gostar do que faz. É muito mais fácil, vai ter muito mais chance de sucesso. E eu estou fazendo essa colocação porque, às vezes, as pessoas ficam naquela, mas eu não tenho perfil de vendedor, estou trabalhando nisso, mas não gosto, não é o que eu gostaria. E uma das coisas que os empresários mais nos pedem aqui na CDL é ajuda para a gente identificar bons vendedores, indicar bons vendedores. Porque eles acham que somente com os bons vendedores eles vão resolver os seus gargalos, né? Mas é difícil encontrar, o mercado não está disponível, né? Não dispõe, não tem um banco de vendedores que a gente possa simplesmente ir lá e pegar na prateleira. E em contrapartida, a gente vê que tem muitas pessoas querendo ser atores e atrizes, né? Muitas mocinhas, muitos adolescentes têm sonhos de fazer carreira no cinema, na televisão. E eu estou fazendo esse paralelo porque eu escutei uma história que eu achei fantástica. Na Disney, né, lá em Orlando, eles não contratam... Todo mundo é contratado com a mesma função, ator ou atriz. Então, se tu vais trabalhar na lanchonete da Disney, tu não és uma atendente. Tu és uma atriz que vais fazer o papel da melhor atendente do mundo. Se tu vai vender pipoca, tu vai fazer o papel de melhor vendedor de pipoca do mundo, né? Ou se vai fazer a limpeza, ou se vai fazer isso, ou se vai fazer... Então, assim, as pessoas precisam entender que no momento em que elas estão desempenhando uma venda, elas estão desempenhando um papel. E aquilo que eu gosto ou eu não gosto, meus problemas de casa, minha idiosincrasia, meu estado de humor, aquilo não importa, eu tenho que ser um bom ator, né? A gente que é da geração mais antiga aí,
Teve novelas que a gente achava que o Tarcísio Meira era o cara mais legal do mundo. E eu aposto que na vida privada dele ele não era tão legal assim. Numa outra novela ele fazia um papel de mau caráter que a gente odiava o cara. Como ele fazia bem o papel que lhe davam. Quando é para ser bom, é bom. E quando é ser ruim, ruim. E o vendedor, né, não teria que encarar mais ou menos assim? Ele tem que colocar uma carapuça de vender, de incorporar aquele papel, né? E aí, claro... Que papel é esse? Aí entra toda a capacitação, a definição de perfil e tudo mais. Eu acho assim, a gente não pode desprezar a questão do dom. Eu acho que algumas pessoas têm um dom especial, né, para isso. Primeiro que assim, todo mundo é vendedor. A gente separa a vendas como se fosse uma coisa específica. Mas todo mundo é vendedor. O médico é vendedor. O Duran, como comunicador, é um vendedor. Ele tem que vender, né, a ideia de que ele é um bom comunicador. Ele tem que vender a rádio. Enfim, a mensagem. Você vende a CDL, eu vendo a Federação das CDLs, os produtos que... todo mundo é vendedor. O médico é vendedor, né? O médico que se vende melhor, né? Mas com conteúdo, com algo... Mas eu acredito muito no dom também. Existem vendedores que realmente o cara tem dom. E aí ele vai, se especializa, ele vai, estuda, ele vai... Aí arrebenta. Se informa, ele arrebenta, né? Tem um palestrante profissional de vendas que ele fala uma frase bem realista que eu acho muito legal, que ele diz assim... me apresente um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu lhe apresentarei um milionário. Né? Porque a gente fala do médico, né? Pô, o médico estuda 8 anos para ele estar efetivamente apto, né? No mínimo. 8 anos no mínimo ele estuda. Aí, né? E ainda assim o cara... sua muito, né? Muito plantão, é muita coisa para poder... não para de estudar. E não para nunca. Para ser o cara, para ser o milionário... Para estar na crista da onda... ele tem que continuar estudando muito. Não importa se ele tenha vindo de família boa, família abastada... Só tem data para começar, não tem data para acabar. Então, assim, com certeza, né? Para ser um bom profissional. Agora, voltando à questão de ser feliz e de fazer o que se gosta e tal, a gente está vivendo um momento que, assim... a era coach, né? Dos coaches, então eu respeito muito coach, mas aquele coach realmente na palavra, na essência da palavra, né? O cara realmente gabaritado para isso. Mas a modinha do coach trouxe o cara que vai assim, você tem que ser feliz e tal, não sei o que, sucesso é ganhar dinheiro, parará, tarará, tarará, aquele monte de coisa, e a gente sabe que tudo é uma pirâmide e só tem lugar para poucos lá em cima. Então eu preciso estar lá em cima, eu preciso ser milionário, eu preciso, né, ser uma pessoa extremamente feliz com o meu trabalho para eu estar bem, né? E aí aí o cara tem um bom emprego de vendedor, um lugar onde agora ele está empregado, ele está ganhando dinheiro com aquilo ali está pagando o aluguel dele, está pagando a prestação do apartamento dele, está comprando a comida dele e ele se mostra infeliz porque ele não faz o que ele gostaria de fazer. Lute para fazer se você gosta de uma outra coisa, e isso tem que ser respeitado. As pessoas têm sonhos, têm vontades, mas respeita de onde está vindo o teu dinheiro agora e seja o melhor naquilo ali, porque depois você vai ser o melhor em qualquer coisa. Né? E aí aquele estereótipo de vendedor, aproveitando o ensejo, que as pessoas dizem assim, eu não sou vendedor porque eu não sou falante, porque eu não sou isso, mudou muito. Porque o cara que era falante demais, o caixeiro lá, hoje, esse cara assusta. As pessoas não querem esse cara, porque eles têm medo. Esse cara é enrolão. Eles acham que esse cara... Então, tem que ter aquelas técnicas que a gente começou a abordar alguma coisa no bloco anterior. Então, assim, o tímido hoje, eu conheço vários vendedores que são pessoas muito tímidas e que são bons vendedores. E eles são bons vendedores porque no ramo deles, justamente, eles passam confiança, eles passam... tranquilidade para a pessoa. Assim, esse cara não está me enrolando. Né? Porque esse cara é nitidamente tímido e mesmo assim ele está trabalhando com vendas. Ele domina as técnicas para criar a interação. Isso. E isso é mais importante do que ser... ser extremamente falante, né? E ser efusivo. Ou né? invasivo, enfim, né? Ou até mesmo invasivo, que a linha é tênue aí, né? Nesse sentido. O Valdemir, me diz uma coisa. Imagina uma cena assim, 2 empresários conversando e um diz pro outro assim, rapaz, tá difícil de achar um bom vendedor. Ou tá difícil de achar bons vendedores. O que esse empresário está buscando? Que tipo de vendedor ele está buscando? É o cara performático, é o cara que vende mais, é o cara que agrega na equipe? O que é esse bom vendedor que ele fala aí? Pois é, aí depende muito do produto que ele vende, né? Depende muito
De uma forma genérica. Da maneira como ele enxerga, da perspectiva dele, né? Mas eu acho que no fim das contas, o que o empresário quer quando ele fala isso, ele quer, o bom vendedor, ele quer o cara, não importa o que o cara faça, ele quer o cara que faça o produto girar, que faça o produto ser vendido. E aí vem a segunda pergunta, o vendedor bom ou o bom vendedor é sempre o que vende mais? Quase sempre, tá? Isso é uma situação delicada. Eu até comecei a falar alguma coisa antes, a gente tem que cuidar muito, porque assim, mal ou bem é o que precisa que se faça, é que se venda. Então, é o objetivo do vendedor. Né? Então, assim, veja por um time de futebol, né? Muitas vezes se troca o técnico, mas não se troca o jogador que é problemático porque ele faz gol. E é isso que a torcida quer. O produto do futebol é o gol. Né? É os 3 pontos no final da partida. Então, quase sempre sim, o melhor vendedor é o que mais vende, tá? Mas, às vezes, é como eu falei antes, tu tem que fazer uma análise. Tu tem 5 vendedores, e aí tu tem o cara que ele é o que mais vende, mas ele passa todo mundo para trás, ele usa de desonestidade, né? Ele pula na agenda dos outros, ele pega os contatos dos colegas. Então, assim, ele está vendendo, mas tu tem toda a tua venda na mão desse cara praticamente e o resto da equipe não cresce, né? Então, isso fica uma balança muito desproporcional. Ou ele não fideliza cliente. Também. Né? Ele vende uma vez só, mas o cliente compra por constrangimento, mas não volta. Também isso não interessa. E o custo dessa venda é alta, porque a recompra é a que mais dá lucro para a empresa. A recompra, salvo exatamente, né, algum ramo que vive da primeira venda mesmo, né? Mas a recompra é o que mais é o que dá mais retorno para a empresa. Por quê? Porque para a compra inicial, eu fiz todo o investimento de marketing, tudo para trazer esse cliente. Na recompra, ele veio já no embalo da primeira. Então, a recompra sempre é mais lucrativa, né? E aí, realmente, o vendedor que não fideliza não é bom, apesar de vender bastante. Esse é o nosso programa CDL Palhoça. Estamos no finalzinho do segundo bloco, hoje falando com o Valdemir. Temos mais uma pergunta para ser respondida no próximo bloco, que é a seguinte: como é que eu faço para promover o meu melhor vendedor a gerente sem perder o meu melhor vendedor? Resposta a essa pergunta no próximo bloco, no último bloco aqui do programa CDL Palhoça, que volta já. Agora que você já conhece a Rádio PH, que tal baixar o nosso aplicativo exclusivo? Nele, você vai poder interagir com a nossa programação, ter acesso às nossas promoções, pedir sua música e, é claro, levar a Rádio que Toca Palhoça para qualquer lugar que você for. No trânsito, em casa, no trabalho, na praia. Baixe o aplicativo da Rádio PH, disponível na Play Store. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Agora na PH, Minuto CDL. Unimed. Há mais de 10 anos, a CDL de Palhoça firmou uma parceria com a Unimed Grande Florianópolis. O objetivo da parceria era ofertar às empresas associadas um plano de saúde empresarial, com facilidade na contratação e na resolução das demandas, com todo o suporte sendo realizado dentro da CDL de Palhoça. Os anos se passaram e a parceria deu tão certo que, atualmente, a CDL de Palhoça é a única parceira direta da Unimed Florianópolis no continente. Algumas mudanças ocorreram nesses anos de parceria, mas uma coisa é certa: a qualidade no atendimento é marca registrada dessa parceria. São mais de 10 tipos de planos para empresas não individuais. Com certeza, a melhor opção e, claro, o melhor atendimento. Quer saber mais? Confira o site cdlpalhoça.org.br na aba de Serviços, Plano de Saúde, ou ligue para 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça.
Programa CDL Palhoça. Estamos ao vivo aqui pela Rádio PH todas as terças e quintas com reprises na nossa programação. Hoje entrevistando aqui o Valdemir, que é um especialista em vendas, né? A gente está colocando ele em algumas sinucas de bico aqui, fazendo, né, uma série de perguntas que eu acredito ser as perguntas dos empresários que estão nos ouvindo agora e muitos futuros empreendedores. E a última pergunta feita no bloco anterior foi a seguinte: como é que a gente promove o nosso melhor vendedor à gerência ou a um cargo de coordenador sem perder esse melhor vendedor? Tem jeito ou não? É a sinuca de bico mesmo, porque você já condicionou na sua pergunta. Como é que eu promovo meu melhor vendedor a gerente sem perder o melhor vendedor? Eu acho que nem sempre vai dar. Nem sempre vai dar para fazer essa operação. Tem que ter muito cuidado. Eu já fiz isso, o Luiz Otávio acabou de falar no nosso intervalo que já cometeu esse erro também, de perder ganhar um péssimo gerente ou coordenador e perder o melhor vendedor que tinha. Então, tem que tomar muito cuidado no fazer essa operação. Então, você primeiro tem que analisar e, se possível, procure ajuda de um profissional, né, da área de desenvolvimento humano, para formar o perfil dessa pessoa, para saber primeiro se esse bom vendedor que você tem, ele tem condições de ser líder, tem perfil de ser líder. Isso é normal, as pessoas têm perfis. Se ele não tiver perfil de liderança, não adianta colocar, porque às vezes o vendedor mediano não pode ser o pior, né? Mas o vendedor mediano da equipe vai ser um baita de um coordenador, um baita de um gerente comercial, um gerente de vendas. Porque ele tem capacidade de liderança, ele tem capacidade de explorar, né? A gente usou o exemplo do futebol antes, né? Imagina você que um técnico chega agora e vai querer ensinar o Neymar a jogar. Como é que você ensina o Neymar a jogar? Né? Como é que você ensina um Cristiano Ronaldo a jogar, um Messi a jogar? Você explora o melhor desse cara. É isso que esses técnicos fazem, os bons técnicos. Eles conseguem explorar o melhor que esse cara já tem, né? Então, talvez o vendedor mediano da equipe vai ser um baita do gerente que ele vai conseguir explorar ainda mais dos bons vendedores que a equipe tem. De melhor. Agora, o risco, Duran, vou falar para ti, o risco de eu transformar um bom vendedor em um péssimo gerente ou coordenador é muito maior do que eu ter sucesso nessa operação. Mas é muito maior. Então, sim, muito cuidado ao empresário que está nos ouvindo agora. E também, isso é importante, essa conversa é muito franca e de duas vias, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, né? no podcast, está ouvindo. Se você é vendedor, cuide também quando você receber a proposta para ser um coordenador gerente. Respeite o seu limite, respeite a si mesmo, o seu perfil. Perceba se você vai ser feliz como coordenador, né? Se você vai ser feliz. Um vendedor meu, representante comercial que trabalha na minha equipe, o melhor representante comercial que eu tenho na minha equipe, os resultados são incríveis. Ele, além de ter bons resultados, ser o bom vendedor que vende bem, ele é muito organizado, é o que entrega os relatórios sempre certo, desde o começo. Tem uma equipe muito boa, muito redonda, mas ele sempre se destaca como o melhor. E ele recebeu uma proposta minha para uma função, para mudar para uma função que a gente talvez estivesse querendo. Estava sondando uma outra função de liderança, de coordenação e tal. E ele teria que se mudar da região onde ele está, para Florianópolis e tal. Então, na época, ele já disse, olha, não está certo ainda, eu sei como que você me falou, deixou bem claro, mas eu acho que eu não quero. Porque aonde eu estou, eu sou muito, muito seguro do que eu faço e eu não sei se eu quero isso para mim, não. Que bom que ele fez essa escolha. Depois acabou não se confirmando, enfim, e eu percebo que eu teria perdido um baita de um representante, um cara muito bom, porque ele estaria não era a praia dele. E ele soube reconhecer isso. Então, assim, empresário, cuide muito. A chance de errar é muito maior do que de acertar nessa operação. Eu teria uma contribuição aqui. Em administração existe um princípio chamado princípio de Peter, que ele diz que todos nós somos incompetentes, inclusive tu, inclusive eu. Por quê? Porque existe uma faixa de competência aonde dentro dela a gente faz e acontece. Esse cara sou eu. Todos nós temos uma faixa de competência. No momento em que tu passas para cima dessa faixa de competência, tu vai se tornar incompetente. E o interessante é que isso vale também para as empresas. Às vezes tem empresas que estão ali num nível, né, pequena empresa tal, e ali dentro ela faz e acontece e ganha dinheiro. Aí ela dá um passo e aí começam os problemas.
né? Muitas empresas até quebram no momento em que vão crescer. Então, não vou tratar aqui, tem um livro sobre isso, né? Todo mundo é incompetente, inclusive você, esse é o título do livro. Quem quiser ler é muito interessante. Mas só existe um jeito de a gente subir, né? Tanto a empresa prosperar e avançar, quanto individualmente. Aumentar a faixa de competência. Aí tem que ver se o cidadão quer, se para ele é negócio, se ele quer mudar, ele faz e acontece dentro daquela faixa de competência, ele está disposto a abandonar tudo que ele já conquistou para começar a construção de uma nova faixa de competência. Ou se tem como fazer um processo paralelo, né? Exatamente, Que são a teoria dos saltos laterais, né? Eu vou caminhando com o processo aqui e tal. Ao invés de eu mudar totalmente, né? Eu vou caminhando com um processo paralelo aqui e daqui a um pouco esse processo aqui tá sendo mais a minha cara, está sendo mais interessante do que o tradicional. Então eu pulo lateralmente para o outro processo. Mas é preciso que se entenda que são competências diferentes. Né? Porque não confundamos com comodismo ou com conformismo, né? Que é aquela coisa da zona de conforto, que se fala muito. Vou ficar na minha zona de conforto. Não. Você pode ultrapassar a sua zona de conforto e buscar desafios dentro da sua competência. Né? Agora, quando eu vou para fora da minha competência bruscamente, como você usou bem o exemplo dessa questão da faixa de competência, aí a chance é de estouro, é de espanar, é de dar errado, é muito maior. Então, assim, volto a dizer, empresário, cuide para fazer essa operação. Às vezes vai ser melhor você trazer alguém de fora para ser gerente, para ser líder de vendas, né, do que pegar alguém da equipe, pode ser que seja. E você que é vendedor, que é profissional de vendas, cuidado quando você receber. Analise bem se é isso que você quer para você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a gente já está se aproximando do final do programa. Nós não temos todo o tempo do mundo. Que bom, pena, né? Que bom se a gente pudesse ficar aqui mais tempo, né? Porque o assunto realmente demanda uma discussão bem mais ampla. Mas assim, eu não gostaria de encerrar o programa sem fazer essa pergunta. Em tempos de pouco dinheiro e de pouca disposição do consumidor de ir às compras, o que a gente pode fazer para melhorar essa performance? Porque não está fácil, nós estamos vivendo uma crise econômica seríssima, né? Não tem muito dinheiro circulando, como tinha no passado, e as pessoas estão retraídas, né? Uma coisa é certa, né? Por mais você já passou por momentos, né? Viveu a economia em vários momentos de crise pior que a que nós vivemos hoje, né? Eu, quando era moleque, passei pela superinflação, né? Vi meus pais lá e tal, vi a minha mãe sendo fiscal do Sarney, né? O preço do café ser um de manhã e outro de tarde, né? Então era uma crise bem maior do que a que nós vivemos hoje, mas as pessoas compravam. Né? Então, num momento de crise, as pessoas compram menos, mas tem os que compram. Né? E aí você falou uma coisa interessante, onde eu pego o gancho. Pouca disposição do consumidor de ir às compras. Vamos usar o velho ditado, se Maomé não vai à montanha, né? Então, assim, se o consumidor está com menos disposição de ir, eu tenho que ter muito mais disposição de ir ao encontro do consumidor. De todas as formas, seja... né, com o marketing, seja com o digital e seja da forma mais tradicional, né? Eu morei num apartamento próximo ali da Ponte Hercílio Luz e era um apartamento quente que tinha ar-condicionado nos quartos, mas não tinha na sala. E eu precisaria colocar um bom ar-condicionado na sala para se tornar mais agradável o apartamento. Durante todo o tempo que eu morei lá, não coloquei, por mais que a minha esposa, à época, pedisse para que, né, lembrasse todo, seria bom a gente colocar, tá? Mas eu ia rolando, não queria... Durante a semana não tinha tempo, viajava muito e tal, e sábado eu não queria compromisso com isso. Mas se um vendedor apenas tivesse me encontrado, um vendedor de ar-condicionado, tivesse me encontrado... e tivesse dito, Valdemir, vamos colocar um ar-condicionado na tua casa? Mas eu não tenho... Não, deixa que eu cuide de tudo para ti. Olha, mas daí tem que cuidar da instalação. Aí vem outro ponto, que é agregar serviços ou produtos que se complementam. Nesse caso, né, agregar o serviço da instalação. Deixa que eu cuide de tudo, já vai ficar tudo, você vai pagar parcelado e tal. Quando você chegar de viagem, o ar-condicionado já vai estar instalado. Eu teria colocado um ar-condicionado a mais na minha casa e alguém teria ganho dinheiro. Com a venda do serviço, alguém teria ganho dinheiro com a venda do ar-condicionado, mas ninguém me ofereceu. Eu moro em Floripa
aqui na região, eu moro em São José, né? Mas já morei em Floripa também, há 10 anos. E assim, tem uma loja só, eu já fiz compra em vários lugares, tenho cadastro em vários lugares, tem uma loja só que me liga uma vez por ano para me oferecer algum tipo de produto, uma loja lá do Shopping Beira-Mar, e que é uma loja de roupa feminina, não feminina, exclusivamente feminina, mas mais predominantemente feminina. Porque uma vez eu comprei um presente lá, eles me ligam para dizer que tem oferta, eles me mandam mensagem. Então, assim... se o consumidor não está disposto, não está com muita vontade de comprar, eu tenho que ir ao consumidor de mais diversas formas. Talvez até o crescimento do e-commerce se explique dentro desse contexto, né? Porque está ali, Porque né? Está fácil. eu estou brincando no computador, estou brincando no celular e as ofertas estão vindo, eles estão me ofertando. E eles estão crescendo, o e-commerce, né? Uma coisa que a gente até tem colocado aqui para os nossos associados também. Agora, dentro disso, enquanto a gente não chega lá, enquanto o e-commerce, né, não é instalado, dá para a gente fazer vamos dizer assim, uma prospecção proativa, mesmo sem ter o e-commerce instalado. É fundamental. Eu cito o exemplo aqui, já comentei aqui no programa anterior, as meninas aqui da CDL, né, foram comprar uma botinha que estava em promoção, né, lá na Barra do Aririú, numa rua que ninguém sabe onde fica, porque a mulher teve o capricho de botar no Instagram e fazer, sabe, uma prospecção ativa ali. Elas se encantaram, foi lá e comprou, todo mundo comprou aquela botinha no inverno. Garanto que foi uma interação orgânica, ela nem deve ter pago, nem não, funcionou. Não, ela que fez, Simples. Ela mesma que fez. Então, mas fez. Assim, fez. Se ela não tivesse feito isso, duvido que ela ia vender essas 4 ou 5 botas aqui para as meninas. Né? Fez. Uma foi falando para outra e coisa tal. E foi, porque se eu não vou lá, ela vem até mim. E aí nós voltamos ao início da nossa conversa, né? O ofertar. Quer dizer, se eu não estou conseguindo ofertar porque as pessoas não estão entrando na loja, se eu não estou conseguindo ofertar porque as pessoas não estão ligando para mim, né, para o meu serviço, eu tenho que ir. Eu acredito muito na prospecção, mas muito mesmo. Tem um fenômeno que está acontecendo aí, e a gente vê isso todos os dias e cada vez mais, é o tal do locutor de porta de loja, né? Então o pessoal está passando aí e está lá, o cara chamando, olha, você precisa de um óculos aqui, às vezes tu está lá no outro lado da rua, né? Puxa, o óculos, esqueci do óculos. Aí o camarada vem ou na volta ele passa ali porque tem alguém lembrando, alguém oferecendo, alguém ofertando. E no meio de tanta tecnologia ainda se usa, né, uma técnica que é o locutor, o ser humano ali com uma caixinha de som, microfone e uma atitude do empresário de chamar a atenção e trazer esse cara para dentro da loja aí. Um cara que estava passando simplesmente, né, e aí prestou atenção. Então tem que fazer uma atitude, tem que ter uma atitude proativa. Outro ponto né? importante nessa questão é a questão do relacionamento, né? É a questão de eu aproveitar as informações que eu tenho do cliente. A minha base cadastral. Prospectar com a minha base cadastral. É fundamental isso. Então, assim, a gente pensa que a data onde mais se compra presentes é Natal, né? Todo mundo tem isso consolidado, né? Não é. A data onde mais se compra presente proporcionalmente é o aniversário. Claro, porque todos compram. Todos compram. E aí, eu ligo para o meu cliente, né, no aniversário dele, primeira coisa, né, pode parecer invasivo, tal, eu posso, se eu não quiser ser invasivo, só ligo para dar Feliz Natal, parabéns para ele, feliz aniversário para ele. Mas eu sei o aniversário de casamento do meu cliente, imagina só se eu sei o aniversário de casamento do meu cliente e eu ligo para ele, os homens têm muita facilidade para esquecer, né, e ligo, ô fulano, né? Eu sei que amanhã é o aniversário de casamento de vocês. Marca um golaço aí, cara. Exatamente. Tô te salvando. Tô te salvando. Prepara aí. tudo, deixa cá, cara, deixa comigo. Só deixa vem comigo. aqui buscar. Só vem buscar. Já vai estar no pacote de presente. Quero evitar uma bronca pra você amanhã. Vende ou não vende? Exato, claro que vende. Tá vendido já. Tá vendido. Imagina. Tá vendido. Pra isso ele precisa ter essa informação e aí muitas vezes no cadastro o cara não pergunta e tal, né? Fica a dica aí. A loja de roupa feminina que tem o telefone do namorado, do marido, né? Entre em contato, olha, recebemos uma coleção aqui maravilhosa. Se tu não quer fazer uma moral, né? Olha, ela vai ficar feliz da vida. Eu sei que ela gosta porque eu conheço o perfil dela. Tá vendido. Informação é tudo, né? Bom, gente, chegamos ao final, infelizmente, do nosso primeiro programa de 2022, aqui o programa CDL Palhoça, hoje recebendo o Valdemir, né? Que trouxe aqui essa informação, dicas tão importantes
sobre como vender mais em 2022. Né? Que pena que a gente não pode explorar mais, porque o Valdemir tem muita coisa Mas pra ele dizer. volta, né? Nós Ele vamos volta. ter que fazer um segundo programa com o Valdemir. Vai virar né? cliente É consultor necessário, aqui nosso aqui do programa CDL Palhoça. Esse assunto é tão estratégico para o lojista que eu acho que a gente tem que trazer o Valdemir. Chegamos ao final. Tá bom. Vamos lá. Encerrando então hoje, comigo Duran, o Luiz Otávio aqui entrevistando o Valdemir no nosso programa CDL Palhoça. Lembrando que sempre estamos ao vivo aqui todas as terças e quintas às 5 da tarde na programação da Rádio PH, com reprises em horários estratégicos aqui na nossa programação. Você pode conferir também o podcast do programa nos nossos canais e também no site da CDL aqui de Palhoça e no canal no YouTube também da CDL aqui de Palhoça, para você que infelizmente perdeu algum detalhe ou chegou na metade do programa, conferiu o nosso podcast. Valdemir, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço a todos que estão com a gente. É isso aí, você já está convocado para o próximo programa. O programa CDL Palhoça fica por aqui. Na sequência, mais um campeão de audiência aqui na Rádio PH.